queridos seguidores do Ultra Chess, mais uma vez abordando um tema específico da abertura do peão de dama. O gambito de dama aceito. Então tem o recusado e tem o aceito. Dessa vez o adversário aceitou o gambito. E a partida teve início com Kasparov jogando de brancas, jogando contra o Hameque. E ele joga o D4, que é uma abertura normal aí, o peão de dama. O adversário logo joga um D5, procurando fazer a simetria. Esse lance é um lance de livro, respondendo com precisão, fundamental, lutando pelo centro, e Kasparov manda logo um C4, oferecendo aí o peão. Esse é o gambito da dama. O adversário pode aceitar ou pode recusar. E nessa partida, o adversário aceitou, pegou o peão de C4, fez a captura. Tudo beleza, tudo ok. E o preto está dizendo assim, olha, estou mandando um recado, viu, Kasparov? Muito bem. Branco, mostre-me o que você tem. Está jogando de brancas, eu capturei, ganhei um peão. Agora faça a sua estratégia para recuperar o peão. A partida prosseguiu com Kasparov jogando um E3. Quando joga E3, reforça a proteção ao peão central, dá suporte ao peão de D4 para que, se alguém capturar o peão D4, o peão de E também possa capturá-lo. Isso também permite que o bispo de cor clara possa ter um domínio, na diagonal, e também tem a liberdade para capturar o peão que está em C4. A partida prossegue aí com A6. A6, agora sim. A6 esse lance faz parte de um jogo sólido, Um jogo sólido por parte das pretas. Porque esse A6, ele tem aí como objetivo jogar B5, depois um bispo B7. Essa é uma teoria padrão das aberturas. Mas continuou. O Kasparov agora diz, eu vou recuperar meu peão, e ao mesmo tempo em que recupera, desenvolve uma peça. Até aqui nós temos uma peça desenvolvida para as brancas. As pretas não têm nenhuma peça ainda, tem apenas um peão desenvolvido. Em poucos lances, nesse gambito da dama, no caso, o gambito da dama aceito, as pretas conseguiram desenvolver uma peça e desenvolver também 2 peões e ficar controlando o centro do tabuleiro. Enquanto as brancas fizeram isso, enquanto as pretas, apenas um peãozinho desenvolvido. Mas isso faz parte, é o clássico do xadrez. Esse bispo C4, ele já aponta para F7, e F7 é chamado aqui o coração, o fígado do rei. É o ponto mais fraco do tabuleiro. F7 e F2. Porque somente o rei é quem protege essa casa. Lá vem as pretas desenvolvendo cavalo F6. Esse desenvolvimento aí com o cavalo em direção ao centro. Dominar o centro, procurar dominar o centro e equilibrar o jogo. É muito eficiente esse lance. Cavalo F6. A partida prosseguiu com cavalo F3 por parte do Kasparov. 1, 2, 3, cavalo F3. E com esse lance ele já preparou o roque. A importância do roque. Guardar o rei, tirar o rei de perigo. Porque quando o rei está no centro do tabuleiro, está vulnerável a ataque e até mesmo à morte. Mas quando ele faz o roque, quando ele se esconde, a condição de sobreviver é bem maior, é duradoura. Então, quando esse cavalo é desenvolvido, agarrando o centro, isso aí faz parte da abertura clássica, o roque já está pronto para ser feito. Lá vem um E6 por parte das pretas,
preparando o bispo também para o seu desenvolvimento. Se aqui preparou o roque, as brancas prepararam o roque, as pretas ainda têm uma peça impedindo o roque. E com o lance E6, o bispo está livre para se movimentar. Então, lá vem um dama E2. Objetivo, avançar o peão para E4 e em seguida E5. Também começa a abrir espaço na ala da dama para um possível roque longo, se for necessário. Mas até aqui está mantendo uma abertura sólida. O que fez as pretas? Bispo E7, também preparando seu roque. E quando as brancas rocam, 1, 2, foi o próximo lance das brancas, as pretas também resolveram guardar seu rei. Uma vez que construiu o castelo, construiu o abrigo, agora é a hora de colocar o rei em segurança. E também fazem o roque. Rei protegido dos dois lados, agora vai depender da criatividade de cada um, como vão jogar, como vão movimentar suas peças, as casas onde vão colocar, se vai ser lances bons. Então, as brancas jogam E4, como mencionei, o objetivo é expulsar o cavalo. E com esse lance de E4, procurar exercer pressão com ameaça de chutar o cavalo, chutar o cavaleiro. Não é jogo de futebol, não é bola, mas os peõezinhos dão chute, né? Chutam o cavalo, chutam o bispo, chutam a torre, chutam a dama, sai daí, desaparece. E o chute é forte. Então, se é para chutar, lá vem as pretas chutando primeiro. Tem o objetivo de chutar o cavalo? Não, eu vou chutar primeiro. E manda um B5 na cara do bispo. Se é para chutar, quem vai começar chutando sou eu. Esse é o recado das pretas. Olha o chute. Então as brancas têm que fugir do chute. Afasta o seu bispo para D3. Agora observe, poderia ter vindo para um B3? Poderia. Para depois jogar em um C2. Mas ele joga diretamente em D3. E com D3 ele continua o controle na diagonal, né? Embora tenha peões aí protegidos. Mas também tem uma ameaça em H7. E H7 é ponto de mate. Se o adversário não tiver cuidado, leva mate de repente naquele ponto. Então, lá vem a máquina fazer uma ruptura no centro do tabuleiro. Joga um C5. Bom, com esse lance aí, as pretas perderam completamente uma oportunidade de desenvolver o bispo e atacar o centro. Esse lance, perderam a oportunidade. Qual seria o lance melhor para as pretas? Bispo B7, porque desenvolveriam uma peça atacando o centro do tabuleiro, né? Procurando dominar também a grande diagonal. Mas, na estratégia das pretas, jogar um B5, ou aliás, um C5 foi melhor, né? Na estratégia das pretas. Procurar tirar o peão central, das brancas, o peão central das brancas, que é o peão de dama. Então, as brancas jogaram D, captura C, não pode deixar, né? D, captura C, mesmo que fique aberta aí a coluna da dama. Mas o bispo não pode ser capturado, tem uma dama defendendo. E quando D captura C, as pretas respondem com bispo captura C5. Bispo C5 é um erro, né? Segundo a análise, é um erro, porque passa de uma situação de igualdade para uma vitória, né?
passar para uma vitória. Isso é uma grande desvantagem para as brancas. Uma grande vantagem para as brancas. Porque deixou de estar igual a partida com essa captura. Deu oportunidade agora às brancas a vencerem o jogo. Porque tem estratégia, tem plano vencedor. Já estamos aí na fase da abertura. Daqui a pouco partiremos para o final. E agora vem a expulsão do cavalo. Chute, chute, peão chuta cavalo. Para onde vai o cavalo? Pode jogar em D5, pode jogar em E8, pode jogar em G4 e pode jogar em H4, aliás, H5, e pode também jogar em D7. Qual casa vai jogar? As pretas vão jogar o cavalo em que casa? Resolveram jogar em D5. Cavalo em D5. Qual o objetivo desse cavalo em D5? Até então aí estamos nessa fase da abertura, passando da fase da abertura, que o jogo tem 3 fases, né? Tem a abertura, tem o meio jogo e tem o final. A abertura, geralmente, ela ocorre entre 8 e 10 lances, né? E a partir daí vai ser a criatividade de cada jogador, o plano que cada jogador estabelece e a estratégia que faz para ganhar material ou então vencer a partida. Ganhar material também define a partida, dependendo do tipo de material que você ganha. Após o meio jogo, nas estratégias também tem sacrifício de peças. Você pode sacrificar peças, que também é útil para se vencer uma partida. Até então, fazendo análise nesses lances aí, 11 lances aí, ou chegando ao 12º daqui a pouquinho, as brancas desenvolveram bem suas peças. Controlaram o centro, dominaram o controle central. Tiveram desenvolvimento rápido. Foi jogada uma forma... Kasparov jogou de forma clássica, de forma precisa, para ganhar espaço. Abertura até o meio jogo é para você ganhar espaço mesmo. Espaço no centro, desenvolver as peças com rapidez, de maneira eficaz. Isso faz com que suas peças, tendo sido desenvolvidas dessa forma, elas ficam mais ativas no tabuleiro. Então essa fase costuma abranger os primeiros entre 8 e 12 lances da partida. E tem um objetivo, tá? Nunca jogue sem objetivo. Observe como você está jogando, como está desenvolvendo suas peças, se elas estão em direção ao centro. O objetivo é controlar o centro do tabuleiro. E se observarmos, espaço ganhou. Ganhou mais espaço e tem mais peças desenvolvidas. As pretas só tem 2 desenvolvidas. As brancas têm 1, 2, 3. E tem um peão do centro controlando a casa de D6 e controlando a casa de F6. Então esse é o objetivo, controlar o centro, desenvolver rapidamente as peças menores, cavalos e bispos, e colocar o rei em segurança. Foi feito isso pelas brancas? Foi. Desenvolveu as peças menores, colocou o rei em segurança, ganhou espaço no desenvolvimento e está controlando o centro do tabuleiro. E as pretas? As pretas também desenvolveram peças. Tem 2 desenvolvidas. Os peões estão com estrutura boa, se autoprotegendo. O rei também está em segurança, mas está em desvantagem posicional. No gambito da dama aceito, às vezes as brancas se sacrificam, né? Ou sacrificam peças temporariamente, um peão para ficar na vantagem posicional, e com um peão de sacrifício, como foi feito no início da partida, o desenvolvimento das peças é acelerado, né? O desenvolvimento é acelerado,
e impõe pressão, aperta mesmo o jogador de pretas. Então isso aí é algo que Kasparov usa com maestria. Ele é maestro, né? Usa com maestria, com precisão esse tipo de coisa no tabuleiro. Desenvolver rápido, controlar o centro, colocar pressão sobre o adversário e sacrificar peão e às vezes mesmo até peça. Então essa é a fase da abertura até o meio-jogo. Vimos também que no meio-jogo pode existir aquele conflito de coordenação de forças. Um coordena melhor que o outro. E aquele que coordena melhor suas peças, a probabilidade de vencer é bem maior. E quando as peças estão desenvolvidas, então a luta pelo centro é forte, né? Quem fizer uma estratégia melhor é quem vai conseguir dominar. O equilíbrio posicional e tático, que faz parte da abertura, é quem vai determinar. É quem determina quem ganha vantagens. Olha, o equilíbrio posicional, o equilíbrio tático é quem vai determinar. As peças trocam posições até o meio jogo, vai para uma casa, vai para outra, vai para lá da dama, volta para lá do rei, às vezes ataca, às vezes recua quando recebe um chute de um peão. Tudo isso aí faz parte do plano e da estratégia que você faz. Então, as táticas como cravadas, vocês sabem que é uma cravada, que eu já mostrei aí, né? Uma cravada, quando uma peça não pode sair da frente, porque se sair da frente, o adversário vai perder a peça maior, de valor maior, que está por trás. Então, nessa troca de posições surgem ataques, defesas, as táticas, como mencionamos, cravadas, os garfos que acontecem, os cheques descobertos, tudo começa a definir o rumo da partida. Então, o duelo aqui entre Kasparov e Ramacher, até o meio do jogo, esse duelo é a fase curta e decisiva. E Kasparov encontrou uma forma de explorar rapidamente a posição das pretas, trocando as peças quando foi necessário, até que não houve trocas, somente de peões, mas trocou os peões quando foi necessário. Rapidamente manteve o domínio do centro e posicional no tabuleiro, melhorou a mobilidade de suas peças até conseguir a vantagem decisiva. E a partir do próximo lance, a partir desse lance que foi feito, quando chutou o cavalo, a vantagem já foi decisiva para Kasparov. Analisa aí se você consegue enxergar alguma coisa nessa posição. Já estamos entrando aí na fase final. Dá para perceber aí alguma coisa? O cavalo veio para D5. Então, veio aquela tática precisa, né? Aquela tática precisa do Garry Kasparov. Lance excelente, praticamente fulminante. Descubra aí, dê uma pausa aí, descubra se você teria coragem. Descubra aí o que você faria. Você teria coragem de capturar o peão de H7? Veja que lance fantástico. Bispo captura H7. Professor, funciona? São os sacrifícios. É uma coisa interessante. Ele fez o lance. Bispo captura H7, cheque. Nessa posição de sacrifício, você precisa dar uma filmada assim, ó, e jogar lá no arquivo da memória esse tipo de posição, porque acontece muito você jogando partidas. Vamos voltar ao lance aqui? Olha só. E nós chamamos isso de reconhecimento de padrões. É um determinado padrão que surge no tabuleiro a partir de uma determinada posição, devido à estratégia que você faz, o plano que você faz,
como você prepara, essa posição, forçando o adversário até fazer lances, como chutar o cavalo que estava em F6, a posição vai estar preparada. Então, a vitória será certa. E lá vem o lance. Bispo, captura, H7, cheque. Professor, deu o bispo de graça, Chama-se sacrifício. Vai aceitar? Jogando com Kasparov depois de um sacrifício desse. Se você aceitar, perde. E se não aceitar, também perde. Eis aí a questão. Quando o lance é bem feito, quando a estratégia é bem feita, é aplicada, o adversário fica sem saída. Tem até uma partida aí que nós analisamos, em que o jogador de brancas, ele sacrifica tudo, todas as peças. Sacrifica a torre, o cavalo, o bispo, a dama, as duas torres, os dois bispos, os dois cavalos e a dama. Sacrifica tudo para vencer a partida. Então, vale a pena, depois que você planeja direitinho, tem sua estratégia, aplicar aquilo que você planejou. Para isso precisa cálculo. Depois nós vamos fazer uma série aí de cálculos. Eu tenho uma coleçãozinha de livros chamada Cálculo 1, Cálculo 2 e Cálculo 3 no xadrez. Eu vou dar uma estudada nessa coleção para começar a compartilhar com vocês o conhecimento que eu adquiri desses livros. Então, esse sacrifício aqui valeu a pena? Onde jogou o adversário? Ele não quis aceitar. Ele aceitou o peão de dama, o gambito da dama aceite. Ele aceitou quando jogou C4, ele capturou. Capturou o peão, aceitou. Mas agora o bispo ele não aceitou. Ele percebeu que iria se complicar. Porque se captura, teria um cheque. Dama não pode capturar porque tem um bispo. Ele tem que fugir. Se voltar, tem checkmate ou perde a dama rapidinho. Ó, dama, H5 e o próximo lance será mate, não tem escapatória. Para não levar mate de imediato, teria que capturar o cavalo com a dama e perder a dama. Então, foi por isso que ele não aceitou o sacrifício. Ele jogou rei H8. Rei H8 vai resolver o problema? Mas quando a estratégia foi bem feita, quando o plano foi elaborado, quando tudo foi bem calculado, o rei H7 também não vai funcionar. Vai sofrer ataques até levar mate. Até agora ninguém capturou peças, só peões. E o Kasparov joga cavalo. Rejeitou, não quis não. 1, 2, 3, cavalo G5. Esse cavalo em G5, ele tem um objetivo. Foi muito precioso e muito preciso esse lance cavalo G5. Por quê? Porque mantém o bispo em segurança. Ele saiu para proteger o bispo, defender o bispo. O bispo agora está seguro, não pode capturar, o cavalo defende. Mas o jogador de pretas disse, eu vou encontrar uma solução. Vou jogar um G6 e fez o lance G6. Podemos dizer assim, esse é o melhor lance da partida. É a melhor jogada. Simples assim. Foi a melhor jogada G6. Mas também não vai resolver o problema. G6 aí dá uma casinha para o rei fugir, né? Trazer uma torre. Mas também não vai resolver o problema. Porque tem duas peças atacando a ala do rei. Atacando o roque. Duas peças. E agora pode levar mais uma. Então, o jogador de pretas pega a sua dama. A dama que estava em E2, tá, pessoal? Eu tinha modificado aqui para fazer um lance. Estava em E2. Vai para E4. Ela em E4, ela tem o objetivo de vir para H4 para fazer um lance, um cheque descoberto.
F3 teria sido melhor, mas ele jogou um E4. Tem solução? Vamos surgir, vamos ver se encontra uma solução. Bispo G7 foi tudo que o jogador de pretas planejou. Bispo G7, aliás, rei G7 foi tudo que ele planejou para depois trazer a torre para H8 para defender, para ameaçar o bispo. Ficar 2 ataques contra o bispo. Ficaria o rei e ficaria também a torre. Torre em H8, um ataque, 2 ataques e por enquanto só tem uma defesa. Mas quando ele joga rei G7, então é como mesmo se fosse um almoço para Kasparov. Um prato de almôndega picante. As pretas não podem impedir as brancas de ganhar pelo menos um peão, se fizerem o movimento certo. Se fizerem, ganham pelo menos um peão. E Kasparov pega a sua dama e joga em H4. Mas H4 até aí não tem nenhum problema. Tá tudo defendido. E o jogador de preto diz, olha, eu vou resolver o problema, vou colocar vocês em maus lençóis. Resolva aí o problema, porque agora a minha torre está ameaçando sua dama. Ameaça o bispo não pode sair. Ameaça a dama também. Kasparov é especialista nesse tipo de lance. Planejou tudo, calculou tudo, fez sua estratégia e no momento certo aplicou o lance tático que fez com que o adversário desistisse. Qual foi o lance tático de Kasparov aí agora? Pense o que você jogaria se estivesse jogando de brancas. Você tiraria seu bispo? Você jogaria com a dama alguma casa? Jogaria com o cavalo? Que lance você faria nessa posição? Sabe o que Kasparov fez? Pegou seu cavalinho e jogou em E6, capturando o peão. Professor, resolve o problema? Não é entregar uma peça, entregar o cavalo de graça? Chama-se lances táticos vencedores que aparecem no tabuleiro do meio jogo à fase final. E lá vem 1, 2, 3, cavalo captura E6. E quando captura E6, ameaça a dama e dá cheque no rei. Perceberam? Cavalo E6, ameaça a dama e dá cheque no rei. Essa é a fase final do jogo. Sabe o que fez o adversário? Abandonou a partida. Simplesmente abandonou com esse lance. Mas por que abandonou, professor? Não tem saída ainda para ele? Bom, ele abandonou porque não exatamente isso. Não tem saída. Capturou, perdeu. Capturou E6, perde a partida. É o melhor lance da partida de Kasparov nesse momento, nessa posição. Cavalo captura E6. E se ele capturar o cavalo? Como é que fica? Não ganha uma peça? Se ele capturar o cavalo, a dama captura, torre captura, bispo captura, tá tudo igual. Mas vamos ver o que acontece se capturar o cavalo? Ele abandonou dessa posição. Capturou o cavalo? O que é que as brancas podem fazer aí? Colocar o bispo para ameaçar a dama? Funciona? Não. Por que não? Porque a torre captura, bispo ameaçando a dama. Então, o lance é dama, H6, cheque. Rei pode.
Tem um bispo defendendo. Mas o rei pode andar. Pode sim, só tem uma casinha para andar. Onde é a casa? Qual é a casa? Única. Única. Não pode para G8, porque o bispo controla. Não pode para F8, porque a dama controla. Não pode para F6, porque o peão controla. Só tem F7. E jogando F7, tem mate, mate, mate rápido. Dama pode capturar, dando cheque? Pode. É bom a captura com a dama? Ou é melhor com o bispo? Melhor com o bispo. Bispo captura, cheque. Rei pode fugir. Seria melhor com a dama? Experimente aí. Dama captura, cheque. Para onde vai o rei? Ah, pode vir para essa casa? Pode, mas se vier vai levar checkmate. Como assim, professor? Se andar para D6, dama joga cheque. Rei vai ter que fugir, só tem a casinha branca. E bispo, checkmate. Mas vamos ver se tem outra casa para fugir. Cheque. Tem F8. Quando foge para F8, vai levar mate? Olha, talvez não. Vamos ver. Bispo, H6, cheque. Mas agora tem para onde fugir. Não pode, porque tem a dama. Olha aqui a saída. Ah, que maravilha. Pode voltar dando um cheque para capturar a dama? Pode. Mas ganhar a dama, não é melhor procurar o mate? Então vem dama, cheque. Não pode andar nessa direção. Não pode vir para D6, que tem o peão controlando. Só pode voltar para E8. A única casinha é 8. E agora vem um checkmate com bispo G6. Bispo G6, checkmate. O rei não tem saída nessa posição. Então, essa foi a partida do Garry Kasparov jogando contra o Hamaker. Então, vamos deixar a posição como estava, onde ele abandonou. Opa, venha para cá, tem um cavalinho por aqui ainda. Nessa posição aqui, abandonou. Essa foi a posição. Nessa posição foi quando o cavalo capturou e o adversário abandonou. A conclusão que nós temos dessa partida. A conclusão é que o final é a fase em que poucas peças restam no tabuleiro. Mas, dependendo da estratégia, da estratégia tática, do plano do jogador, mesmo com muitas peças no tabuleiro, a partida se encerra, porque vai depender muito de como você planejou, idealizou suas ideias, os lances táticos que você fez, os sacrifícios planejados. Olha, não é olhar, eu vou sacrificar. Tem que ser sacrifício planejado. A precisão técnica que o Kasparov jogou, você procura seguir as partidas dele, observar, dar uma olhadinha, que essa mesma precisão também você pode ter. Eu posso ter ao jogar minhas partidas de xadrez. Simplificação é importante também quando necessário. Uma troca de peças, troca de peões, para conseguir vantagem. O domínio central, o uso do rei se for necessário. Aqui o rei não precisou se mover, né? Ficou guardado até o fim dentro do seu castelo. Então, essa partida foi uma partida curta, durou apenas 16 lances, mas ela
transitou pela abertura, meio jogo e chegou a uma posição final, né? Em que o adversário não teve condições mais de prosseguir lutando, porque sofreu uma séria pressão até forçar a derrota. Então, na abertura, Kasparov usou os princípios básicos do xadrez. Ganhou espaço no centro. No meio jogo, ele aproveitou um pequeno erro do adversário. A defesa não foi bem feita, né? A defesa do adversário. Isso comprometeu sua partida e conduziu o Kasparov à vitória. Então, assim, a partida foi fechada. Poderemos melhorar, poderemos juntos evoluir, subir de nível, mas para isso precisamos estudar, aprender a fazer cálculo no xadrez, não jogar sem planos, sem estratégia. Por aqui nós ficamos, até o próximo vídeo. Se você gostou, deixa aí seu like e se inscreva no canal, seja um seguidor do canal.